Mas eu não poderia terminar essas mensagens de hoje sem tratar de um ponto que é extremamente importante. Não que os outros não sejam, mas tudo que vimos hoje sobre a comunhão com Deus, todo esse trabalho, isso demanda tempo, sim ou não? Tempo. E Deus nos concedeu vários dons. E o dom mais importante que Deus nos concedeu foi qual? O tempo. Sabe por quê? Porque o tempo, a forma como usamos o tempo, determina todo o resto. Vocês concordam comigo que tudo que eu falei hoje depende da forma como administramos o nosso tempo? Nós vimos no estudo da lição um texto muito importante que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Alguns versos anteriormente, o salmista estava dizendo que a nossa vida, ela passa, muitos chegam aos 80 anos por causa da sua força, mas o melhor deles é cansado e enfado. Ele diz, e cedo se corta e vamos voando. Então o que o salmista está dizendo a Deus é: ensina-nos, Senhor, a compreender que a nossa vida passa e passa depressa, e nos ajude a ser sábios para administrar o nosso tempo da melhor forma possível. Veja que interessante que o irmão White comenta a respeito dessa questão do tempo. Lá está. De nenhum talento que nos concedeu Deus, no caso, requererá Ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Por isso que ela completa dizendo assim, que é pecado desperdiçar tempo. É pecado desperdiçar tempo. Querem ver uma coisa interessante? Vamos analisar uma questão que me intrigou por muito tempo e ainda me intriga. Estamos falando sobre tempo. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que nós temos à disposição um fogão há pouco mais de 180 anos. Como é que a gente fazia comida antes de existir fogão? Era na lenha ali, né? Então, o fogão, ele veio para nos fazer economizar o quê? Tempo, ganhar tempo. Outra coisa, o automóvel está disponível a nós apenas há 139 anos. Como é que a gente viajava sem carro antigamente? Era a pé, de cavalo, de charrete. Mas o automóvel veio e é uma bênção para nos fazer economizar tempo. A gente ganha tempo. Outra coisa, a máquina de lavar. É uma bênção ou não é? Antigamente, como é que as mulheres lavavam a roupa? Tinham que ir lá no rio, esfregar a mão. E muitas mamães mais jovens não sabem o que é o desafio de ter que lavar as fraldas do bebê. Hoje tudo é descartável. Então a máquina de lavar, você coloca a roupa para lavar, vai fazer outras coisas. Isso nos ajuda a economizar o quê? Tempo. Olha quanto tempo a gente ganha com esses aparelhos, que são uma bênção para nós. Olha o outro. O avião, apenas há 118 anos, está disponível a nós. Há pessoas como eu, réis mortais, o avião se tornou disponível há menos tempo, né? Porque era muito caro, né? Mas veja, hoje você pode, por exemplo, tomar o seu de jejum em São Paulo, você pode almoçar no Chile, e você pode jantar lá, sei lá, em outro país, sim ou não? Graças ao avião. Porque antigamente, viagens longas eram feitas de navio. A irmã White saiu dos Estados Unidos para a Austrália, ela ia de navio, eram meses no mar, até chegar na Austrália. Hoje o avião nos leva rapidamente a vários lugares, economizamos tempo. Olha quanto tempo a gente está ganhando com essa tecnologia. Olha quanto tempo que está sobrando para Deus. Olha o que mais, o e-mail, nós temos à disposição apenas há 59 anos. Como é que a gente se comunicava sem e-mail? Ah, que coisa boa, que era chegar em casa, abrir a caixa do correio e encontrar o quê? Uma carta de alguém querido que mora longe. Os mais jovens não sabem que sensação é essa. Mas o e-mail veio para nos ajudar a nos comunicar mais rápido, a economizar tempo. Estamos ganhando muito tempo com isso. Olha o que mais, o computador está disponível a nós há pouco mais de 50 anos. Alguém imagina uma vida sem computador hoje? A primeira vez que mexi no computador, eu tinha 15 anos de idade. Foi quando eu fiz o ensino médio em informática, e a gente ainda perguntava, professor, eu posso apertar essa tecla aqui? Porque a gente pensava, vai apertar uma tecla, vai, sei lá, vai disparar um míssil lá, não sei aonde. A gente tinha essas ideias. E naquele tempo,
Tudo que nós precisávamos fazer em termos de informática, seja fotos, imagens, textos, cabia num disquete de 1.44 megabytes. O que a gente faz com 1.44 mega hoje? Nada. E hoje os nossos celulares são mais potentes do que os próprios computadores, alguns computadores. Isso nos ajuda muito a poupar o nosso tempo, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Olha só, o telefone celular está disponível há apenas 51 anos. Para pessoas como eu, está disponível há menos tempo, porque era um aparelho muito caro. Como é que a gente falava uns com os outros sem celular? Guarde isso, vou voltar nesse ponto. A gente falava muito frente a frente, uns com os outros. O celular é uma bênção? Claro, eu posso me comunicar com meus pais que moram muito longe, não mais, né? Os pais da minha esposa moram a 1.000 quilômetros de nós. E ela pode se comunicar com eles o tempo inteiro, graças ao aparelho de celular. E não só, porque a internet veio para ajudar também. 34 anos que nós temos internet, alguém consegue imaginar a vida sem internet? A internet foi construída e concebida com fins militares, mas se tornou disponível à população comum, e é uma bênção para nós, sim ou não? Pode ser, mas pode não ser. Olha o que mais. O WhatsApp só tem 15 anos. Como é que a gente viveu tanto tempo sem um WhatsApp? Já parou para pensar? E olha o outro, o Instagram. O Instagram vai completar 14 anos ainda. 14? 14. Como é que a gente viveu sem Instagram por tanto tempo? Por que eu estou mostrando essas coisas para vocês, irmãos? Como é que a humanidade viveu mais de 5.000 anos sem nada disso? Agora, essas coisas são uma bênção para nós, porque nos faz economizar o quê? Tempo. Mas uma conta matemática não fecha para mim. Nós temos tudo que as outras gerações nunca tiveram para nos ajudar a poupar tempo. E nunca existiu uma geração que se queixasse tanto de não ter tempo. Por quê? Eu descobri. Sabe por quê? Porque essas coisas vieram para nos ajudar a poupar o nosso tempo e termos mais tempo, inclusive, para Deus. Mas quando nós usamos essas coisas, o problema é que depois de um determinado período, essas coisas é que passaram a nos usar. E aí que veio o problema da falta de tempo. Porque muitas dessas coisas começaram a nos usar. Querem ver outra coisa? Olha só, essa reportagem é de 2016 ou 18, não estou enxergando bem. Mais de 5 bilhões de pessoas usavam aparelho celular, segundo a pesquisa em 2019. Naquele tempo, equivalia a 67% da população do planeta com celular na mão. Isso é bom ou ruim? Isso é bom porque nos ajudou a nos comunicar uns com os outros, pessoas do outro lado do mundo, a gente pode conversar o tempo inteiro. Eu passei 8 anos no NASP Campus 1, estudando, morando, e para eu falar com os meus pais naquela época, que eles estavam a 1.000 quilômetros de distância, eu tinha que ir para a fila do quê? Do orelhão. Naquele tempo já era mais moderno, porque não era ficha, como era quando eu era adolescente, já era um cartãozinho. Se eu tivesse celular e WhatsApp naquela época, eu ia poder falar com meu pai e minha mãe a hora que eu quisesse, até com imagem, conversar com eles. Olha que bênção! Só que tem uma outra conta que não fecha. Nós podemos nos comunicar com todo mundo a hora que a gente quiser. Porém, olha isso daqui. Revista Veja, suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos, de acordo com a OMS. Ou seja, nós temos um aparelhinho e aplicativos que nos aproximam uns dos outros o tempo todo, o que a gente quiser, mas nunca se viu uma geração sofrendo tanto de depressão, de solidão e de suicídio. Aí eu pergunto, a tecnologia nos aproximou? Na verdade, sim e não. Porque essas tecnologias aproximaram quem estava longe e afastaram quem estava perto. Sim ou não? Então nunca se viu uma geração tão tecnológica, ao mesmo tempo tão solitária, sofrendo tanto de depressão, tirando a própria vida. O que é que está acontecendo conosco? O nosso problema é quando a gente não usa essas coisas, é quando a gente permite que essas coisas nos usem. Olha só o que Herman White escreve. As potências das trevas estão trabalhando com intensa energia
E a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham de que forma? Distraídos. E essa tecnologia digital tem sido uma arma poderosa de Satanás para distrair-nos, para deixar a gente distraído. O que a gente mais vê pela rua é a gente atravessando a rua, olhando num celular, mal olha para os carros. Distraídos. Parecemos zumbis muitas vezes. Nós temos estado ocupados demais, distraídos com a tecnologia. Por que Satanás usa isso, que pode ser uma bênção para nós, mas ele usa isso para nos destruir? Olha qual é a intenção dele. Satanás pôs em ação todas as suas instrumentalidades para que os homens sejam enganados, iludidos e mantenham-se de que forma? Ocupados. Até quando? Até o dia da terminação da graça, quando a porta da misericórdia se fechará para sempre. Mantenha esse povo ocupado, nem que seja com a obra de Deus. Mantenha ocupado, de forma que eles não tenham tempo para Deus, até o dia que a porta da graça fechar. E a oportunidade acabou para todos eles. E eu pergunto, estamos distraídos demais com a tecnologia? De que forma você e eu estamos usando o nosso tempo, as nossas 24 horas, diariamente? Porque se nós desperdiçarmos o nosso tempo hoje, nós vamos nos arrepender amargamente no futuro. Nos últimos anos, a ciência tem se preocupado muito com isso. E muitas pesquisas têm sido feitas a respeito da forma como o uso indiscriminado e excessivo da tecnologia digital pode afetar a nossa vida em várias áreas. Por exemplo, afeta a área do prazer. Quando você sente prazer numa atividade, é estimulado um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é boa, ela faz bem, desde que não seja estimulada de forma excessiva. Porque quando é estimulada de forma excessiva, o cérebro vai se preparar para equilibrar o meio, para não causar nenhum dano. Então ele começa a fechar alguns receptores e transformá-los em inibidores de dopamina para manter o meio interno equilibrado. A próxima carga de dopamina vai vir grande de novo, mas agora com menos receptores, você vai precisar de algo mais forte. Ou vai precisar de passar mais tempo para sentir o mesmo prazer de antes. Então as pessoas estão perdendo o prazer pelas coisas simples da vida, porque estão sendo hiperestimuladas por estas coisas constantemente. E hoje eu pergunto, se eu não estivesse usando o PowerPoint, seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa? Não. É melhor com ou sem o PowerPoint? Com. Por quê? Porque nós desenvolvemos essa dependência de estímulos visuais para a gente permanecer concentrado. Então a área do prazer é muito afetada. As pessoas ficam dependentes de estímulos mais excitantes. Outra área afetada é a área do repouso. É claro, o cérebro não desliga. As pesquisas dizem que para você ter uma boa noite de sono, você tem que fazer algumas coisas. E entre elas, você tem que se desligar de qualquer tipo de tela, no mínimo 2 horas antes de deitar. Porque essa estimulação acaba estimulando cortisol. As telas, a claridade estimula o cortisol, que é aquilo que nos mantém despertos, acordados. Isso é bom durante o dia, mas na hora de dormir, o cortisol tem que baixar. Mas quando eu estou ali com as minhas telas até a hora de dormir, o cortisol fica alto. Eu posso até pensar que eu dormi aquela noite, mas o cérebro ele não desligou. Qual é o resultado disso? O cérebro não desliga, se sobrecarrega, o organismo fica em estado de alerta constante. Resultado, um dos grandes problemas da sociedade hoje, ansiedade. E a ansiedade, parece estranho isso, mas a ansiedade tem uma relação muito direta com a depressão. Outra área que é afetada, a área da memória. O nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de processar informações, mas não tem uma capacidade tão grande assim para armazenar informações. Então, por esses meios digitais, redes sociais, etc., muita informação, qual é o resultado disso? Cérebro sobrecarregado. E aí eu digo assim, poxa, eu não consigo decorar aquele texto bíblico, eu não consigo decorar o verso da lição. Sabe por quê? Eu acho que eu estou ficando velho. Não é uma questão de velhice, é porque os nossos cérebros estão sobrecarregados demais para armazenar mais alguma coisa. E a gente precisa se desligar um pouco dessas coisas, diminui a capacidade de retenção.
Outra área afetada é a área da aprendizagem. Irmãos, vamos pensar, quando a gente está ali no Instagram, você está rolando a tela, vendo aquele monte de informação, a gente reflete alguma coisa? A gente para examinar alguma coisa? Não, a gente vai assistindo, vai vendo, textinho, e ai de alguém se postar um texto grande. A gente consegue ler o textão? Não, ninguém aguenta ler o textão. Então, é muita informação sem raciocínio analítico. Isso vai tirando de nós a capacidade de raciocinar, de compreender. E hoje os professores que estão aqui sabem, uma das maiores dificuldades que os alunos têm é de interpretação de texto, sim ou não? E não só os alunos, porque tem muito adulto aí que não consegue interpretar algo simples que foi dito. Aí que começam os boatos. É assim ou não é? Porque a gente não está se acostumando a analisar ponto por ponto. É só passando tela, vendo informação. Isso é um grande problema. Porque vai desembocar, vai resultar na dificuldade de compreender as Escrituras. Eu não consigo entender. Por quê? Outra área que é afetada, e essa é a principal, a área da afeição. A área da afeição é afetada porque torna os relacionamentos superficiais. Querem ver uma coisa? Antigamente a gente escrevia carta uns para os outros. Uma página, 2. Depois a gente passou para os e-mails. O que aconteceu com as páginas? Depois a gente passou para o SMS. Aí no meu tempo, jovens não sabem, tinha um tal de ICQ. E o tempo foi passando e hoje tem jovem que se comunica só com emoji, sabe? Aquelas carinhas, e já entende o que está dizendo. Você sabe por que foram criadas aqueles emojis, aquelas carinhas sorrindo e tal? Porque mensagens de texto em si, elas não passam emoções. Alguém já recebeu um e-mail que leu assim e falou, mas por que essa pessoa está brava comigo? E a pessoa não estava brava. Porque o texto seco, ele não passa a emoção da pessoa, se ela estava brava ou não. Então criaram os emojis para dar uma, né? Aí muita gente escreve um para o outro, dá uma bronca um no outro, mas põe uma carinha sorrindo para ficar mais leve. E hoje tem pessoas tão obcecadas com essas coisas, que eles medem os seus relacionamentos pelas postagens. Tipo assim, eu postei um negócio lá bem legal, mas o fulano de tal não curtiu, nem apareceu lá, não curtiu. Será que tem alguma coisa? Será que ele está com raiva de mim? Não, ele só não curtiu. Ele não viu. Outros dizem assim, o irmão discute com o irmão, briga e tal, e cada um vai para o seu canto bravo. Aí um irmão vai e posta alguma coisa, e aquele outro irmão com quem ele brigou vai lá e curte. Tu curti. O que o irmão pensa? Ah, então agora está tudo bem, ele curtiu minha postagem. E as pessoas se submetem a isso para medir os relacionamentos. Agora eu pergunto, será que essas coisas aproximaram as pessoas? Umas das outras? Querem ver uma coisa? Olha só. Tomando um lanche com os amigos. É assim ou estou errado? Olha e tem uma coisa. Existe uma possibilidade muito grande dessas pessoas estarem conversando entre si no mesmo grupo de WhatsApp. Sim ou não? Olha o outro. Curtindo uma praia. A praia está aqui. Passeio com a namorada. Muito romântico. Reunião de família. Isso aqui, irmãos, a ciência diz que é um crime contra uma criança. Um crime contra uma criança. E aí não dá tempo de a gente falar das pesquisas que foram feitas sobre isso. Almoço em família. O que me chama a atenção é o seguinte. Eu não sei se tem gente em jejum aqui. Mas olha os pratos como é que estão. Nem tocaram. Nem tocaram nos pratos. Olha o outro. Família foi visitar a avó que estava se sentindo muito sozinha. A avó aqui. Continua se sentindo muito sozinha. O que mais? Passeio com o filho. Adorando ao Senhor na igreja. E aí nós temos um problema aqui, porque finalmente estas coisas afetam a nossa área. Por quê? Em primeiro lugar, porque rouba o nosso tempo. O nosso tempo que pertence a Deus. Essas coisas estão roubando. Segundo lugar, nós não conseguimos desconectar dessas coisas nem na casa de Deus na hora do culto.
É claro, irmãos, pessoas usam o celular muitas vezes na organização da programação, estão ali alguma coisa se comunicando e tal, o programa está aqui, normal. Alguém quer tirar uma foto de um slide, normal, mas não é disso que eu estou dizendo. Tem pessoas que no momento do culto, no momento da pregação, estão acessando o Instagram, estão trocando mensagem de WhatsApp. Um dia eu estava no local que eu iria pregar e eu estava sentado atrás de uma moça. E no momento do louvor, todo mundo se levantou para cantar, a moça se levantou. E eu percebi que a moça estava fazendo uns movimentos muito estranhos. E eu não faça isso, tá, irmãos? Mas eu dei um passo para o lado para dar uma espiada. A moça estava, enquanto cantava, estava jogando Counter-Strike no celular, um jogo extremamente violento. Tem pessoas que não conseguem se desconectar nem na casa de Deus. Tem pessoas que vêm à casa de Deus achando que estão num parque de diversão e se sentam aqui, vamos tirar uma selfie aqui, louvando a Senhor na sua casa. Isso aqui não é um parque. Essa é a casa de Deus, o Deus que fez fumegar o Monte Sinai, de tal forma que se alguém tocasse no pé do monte, morria. É o mesmo Deus hoje, isso não é um lugar para ficar batendo foto com os amigos. É um lugar para adorarmos a Deus. Estamos tão escravizados por essas coisas que a gente não suporta passar 1 hora ou 2 dentro da casa do Senhor sem essas coisas. Leandro, mas eu trago para ver a Bíblia, então em nome de Jesus traz a Bíblia, porque na Bíblia não vai ter nenhuma notificação para te chamar a atenção, só vai ter as notificações de Deus. Mas o celular facilmente nos distrai, distração na casa de Deus. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? É esse aqui. Quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo. Escutai com atenção, não durma nessa hora. E a irmã White não está falando apenas dormir literalmente, o que já é muito comum em nossos dias. Por causa do excesso de estímulo, a hiperestimulação, a pessoa consegue ficar 3 horas vendo um filme, mas não suporta meia hora de pregação. Já está cochilando. Mas não é só isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, não durma, não preste atenção. Por quê? Porque se não prestar atenção, olha o que acontece. Porque assim fazendo, se não ficar atento, é possível escaparem-se-vos nesse momento justamente as palavras que mais necessitais ouvir. Palavras que atendidas vos livrariam de enveredar por algum caminho errado. Em resumo, ela está dizendo assim, para os nossos dias. A pessoa está pregando, o pastor está pregando, o irmão está pregando. Satanás conhece o sermão? Sim ou não? Seus anjos estão observando tudo, eles não estão brincando não. E ele sabe que o pregador vai falar aquela frase que pode despertar você e salvar a sua vida espiritual. Naquele momento que o pregador vai falar aquela frase, o seu celular faz um barulhinho, mensagem de WhatsApp. Você pega, tá, não é nada importante não, depois eu vejo. E você volta a prestar atenção. Só que aquela frase passou, você perdeu. E pode ser que tenha sido sua última chance. No momento da sua última chance de acordar, o diabo te distrai e você perdeu a sua última chance. Vocês entendem a importância disso ou não? A seriedade da gente estar atento ao que está sendo falado, atento ao que está sendo pregado. Deixe essas coisas para lá, deixe o celular para depois. Algumas pessoas, especialmente jovens, tremem só de pensar que no céu não tem Wi-Fi. A irmã White descreve de pessoas que estão tão apegadas aos prazeres deste mundo e elas percebem que não podem se apegar aos prazeres e ao mesmo tempo alcançar o céu. Então elas escolhem os prazeres. A tecnologia é uma grande bênção quando a gente domina ela, quando a gente sabe usar. Mas é uma grande maldição quando ela domina a gente. Cristo morreu para nos dar liberdade. Não se torne um escravo novamente. A irmã White diz que um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda de poder de domínio próprio por parte do homem.
A tecnologia digital está destruindo nosso domínio próprio. Estamos tão escravizados por essas coisas que pessoas estão arriscando a própria vida por causa disso. Querem ver? Olha só. Você me matou com um alô. 26% dos acidentes de carro em 2014 envolviam o uso de telefone no volante. As pessoas estão arriscando a própria vida e arriscando a vida dos outros, que não tem nada a ver com isso. E no Brasil? No Brasil também acontece. 2018, o uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Eu não consigo entender por que uma pessoa em sã consciência não consegue simplesmente encostar o carro para atender. E hoje as pessoas não estão mais falando no celular no volante, elas estão escrevendo mensagens de texto. E famílias estão indo para um cemitério, têm sido mortas por causa de imprudência de escravos da tecnologia. Irmãos, em nome de Jesus eu apelo, se o teu celular te chamar na hora que você estiver dirigindo, encosta o carro, é a coisa mais simples do mundo. Olha o nível que nós chegamos de escravidão. Agora, existem outras formas de arriscar a vida dos outros. Querem ver? Olha isso aqui. Revista Time. Pai jogador é preso depois que criança pequena morre por negligência. Esse pai, ele foi preso porque, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Um sul-coreano foi preso sob suspeita de permitir que seu filho de 2 anos morresse de fome enquanto ele passava dias jogando online em cybercafés. Esse homem, ele passava dias, ele não voltava para casa. Os cybercafés lá nos Estados Unidos é como se fossem lan houses, né, que tem lanchonete e tal, e computador para usar, e ali ele tinha tudo, ele tinha comida, e ficava aberto 24 horas. Esse pai passou dias e dias e dias e dias, o seu filho de 2 anos faleceu em casa, sozinho, de fome. Mas tem coisa pior. Aconteceu algo lá, não sei se foi nos Estados Unidos, não, foi na Ásia de novo, Coreia de novo. Isso foi noticiado em todos os grandes jornais do mundo. Sabe o quê? Um casal. Eles eram viciados num joguinho, que era um joguinho de criar uma criança virtual. Vocês lembram do Tamagotchi? Lembra disso? Que tinha que dar comidinha, é tipo isso, só que é uma criança virtual que você tem que educar, você tem que dar comida, você tem que dar banho, tudo online ali, tudo no computador. Esses pais se viciaram tanto naquilo que o bebezinho deles faleceu de fome. Vocês sabem que bebezinho tem que se alimentar com maior regularidade, certo? De fome. Olha isso aqui. O bebê morreu de fome porque os pais estavam criando um bebê virtual. Agora pasme com essa última notícia aqui. Preste atenção nisso. Japonês mata os pais para poder assistir anime sem interrupção. Não estou pegando no pé dos asiáticos não, tá? Mas muitas dessas coisas saem de lá. Olha o que ele falou para a polícia, preste atenção. Ele confessou à polícia: me incomodava cuidar dos meus pais. Eles sempre interrompiam enquanto eu estava assistindo anime. Eu não aguentei e matei os 2. Mas, Leandro, você não acha que está exagerando? Isso aqui é um extremo da coisa. É o extremo, é verdade, isso aqui é o extremo. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente olha para o extremo e por a gente nunca praticar o extremo, a gente fica confortável com os pequenos pecados. Isso é uma estratégia de Satanás. Tem muita gente por aí que diz assim: eu nunca vou adulterar, eu nunca vou trair a minha esposa, jamais. E pode ser que nunca faça isso mesmo. Mas por ele estar muito atento aos grandes pecados, ele se sente muito confortável em dar uma olhadinha para aquela menininha bonita passando na calçada. Afinal, né, adulterar não, mas o que é só uma espiadinha? E Jesus disse que isso é o quê? Adultério. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu nunca vou chegar ao ponto de matar alguém, de matar os meus pais, e por eu nunca chegar a esse extremo, eu fico confortável com o ódio que eu alimento no meu coração contra alguém. E Jesus disse que odiar alguém é o quê? É assassinato. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu nunca vou assistir um filme pornográfico. Nunca.
E por isso ela se sente confortável com esses absurdos que a gente vê em Hollywood, que muitos falam que é uma indústria de entretenimento. Não, é uma indústria de doutrinação. E eu poderia passar uma semana inteira falando sobre isso com vocês. E ainda assim, um dos grandes problemas que está afetando o nosso povo hoje se chama o vício em pornografia. Minha caixa de e-mails está lotada de gente pedindo socorro. Homens, mulheres, crianças, jovens e idosos me pedem ajuda. Viciados em pornografia. Ou seja, a gente, não, eu nunca vou fazer isso. Então vou me acostumando com as coisinhas pequenas, isso vai ganhando mais expressão, até que eu vou parar no extremo que eu disse que nunca faria. É isso que o diabo precisa. Presunção. Não, eu jamais cometerei esse pecado. O diabo diz, é isso aí mesmo. Muito bem. Você nunca vai cometer isso, fica tranquilo. E muitos jovens me escrevem e dizem assim, e me contam coisas horríveis. E eu estou falando de pessoas que podem estar sentadas do meu lado na minha igreja. E esses jovens me dizem assim, irmão Leandro, eu não sei como eu cheguei a esse ponto. Como chegou a esse ponto? Com as pequenas coisas. Que acha que não tem nada? Ah, jovem adora essa frase. Tem nada a ver. E o diabo diz, é mesmo. Tem nada a ver. Fica tranquilo. De repente, essas pessoas estão cometendo pecados horrorosos e dizendo, como é que eu cheguei a esse ponto? Ah, espera aí, mas eu não sou escravo. Eu não sou escravo dessas coisas. Eu não sou viciado nessas coisas, não. Eu sou muito bem controlado e eu faço um teste aqui. Pensa no seguinte, 24 horas sem ligar nenhuma tela. Nenhuma tela, nem computador, nem celular, nada. 24 horas. Você aguenta? Muito bem, você aguenta. Um dia um jovem falou comigo assim no final, eu aguento, eu vou aceitar seu desafio, eu não sou escravo, coisa nenhuma, eu só é muito homem. 24 horas? Tranquilo. Era uma semana de oração. No outro dia veio o rapaz falar comigo. E aí, irmão, conseguiu o desafio? Ele, irmão, não é fácil não, né? Porque a gente só descobre que é viciado quando o objeto do vício é tirado. 24 horas, a maioria não suporta ficar 24 horas sem telas. E isso é escravidão nos níveis mais baixos. Eu não falei 24 anos, falei 24 horas. E as pessoas não conseguem. Se você ficou aterrorizado com essa proposta de ficar só um dia sem nada disso, você é um escravo. E Deus não nos criou para sermos escravos. Deus nos criou com domínio próprio, para sermos seres livres. Domine a tecnologia, não deixe ela dominar você. E, finalmente, quando nós somos bombardeados por informações que vêm e vão numa velocidade que dá tontura, quando nós estamos cercados por diversas atividades que nos tomam o tempo e as energias, quando estamos escravizados pela tecnologia, pelo mundo virtual, que está requerindo a nossa atenção o tempo inteiro, Cristo nos faz um convite. E olha qual é o convite de Cristo para nós. Filhos, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e faz o quê? Descansa um pouco. Jesus está dizendo em outras palavras, filho, desliga o celular, desliga essa televisão, esse computador, vem aqui num lugar tranquilo, passa um tempo comigo, vamos conversar. Irmãos, Jesus não tem Instagram. Não adianta ficar postando pedido de oração em Instagram. Conversa com Cristo. Conversa com Ele. Vamos a um lugar tranquilo. Vamos conversar, diz o Senhor. E Ele diz mais, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Muitas vezes nós temos que achar o descanso aonde? Nos marcos antigos. Em outras palavras, muitas vezes encontramos o descanso nas coisas de velho. Já ouviu isso? Não, vamos fazer isso não, que isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. E Cristo diz, volte para as coisas de velho. Em muitos aspectos. Volte para os marcos antigos. Vocês querem ver uma coisa?
no passado, eu nasci na igreja adventista, lá na década de 80. Naquele tempo eu era criança. E eu me lembro bem que eu chegava na igreja, por exemplo, com meus pais e meu irmão numa quarta-feira à noite, e se a gente se atrasasse um pouco, o que acontecia? Não tinha lugar para sentar na quarta-feira à noite. Naquele tempo, quando a gente ia fazer um concurso bíblico, sabe, com perguntas bíblicas, ficavam ali idosos, anciãos da igreja, jovens, adolescentes, crianças. E eles competiam, entre aspas, em pé de igualdade. As crianças tinham um conhecimento profundo. Os adolescentes um conhecimento profundo. Irmãos, hoje estamos querendo oferecer aos jovens, aos adolescentes, às crianças, tudo que eles gostam, que eles curtem, aquela festa, porque aquelas coisas lá atrás era coisa de velho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, as coisas de velho funcionavam. Porque hoje fazemos tudo que o jovem quer, mas nunca se viu uma igreja tão vazia dos seus jovens. Para os eventos, a gente vai. Mas e os cultos da igreja? Cadê os jovens? As coisas de velho funcionavam. E Cristo diz muitas vezes, olha, filhos, tem muitas coisas que vocês precisam voltar para os antigos. Pergunta para os antigos qual é o bom caminho. No contexto do que estamos falando, significa que é tempo de nós estudarmos as páginas da Bíblia sem distrações, em vez de fazer isso usando um celular, que facilmente nos distrai para outras coisas. Irmãos, não é pecado você riscar a sua Bíblia, grifar a sua Bíblia, pintar a sua Bíblia. Não é pecado, isso é estudo. É tempo de nós voltarmos aos marcos antigos, ao marco da oração particular, em vez de meramente compartilhar pedidos nas redes sociais, porque Jesus não tem rede social. Conversa com Ele. Chegou o tempo de voltarmos aos marcos antigos e voltar a sentir prazer no silêncio. A gente perdeu o prazer no silêncio. Tudo tem que ter alguma coisa, algum barulho. Chega em casa, aquele silêncio, não, tem que botar um som, tem que ligar alguma coisa, tem que ter algum barulho. Precisamos voltar a sentir prazer no silêncio, na calma, na reflexão tranquila. Chegou o tempo de voltarmos à Bíblia, em vez de buscarmos supostas lições bíblicas em filmes, em novelas, que corrompem a nossa mente, que corrompem as Escrituras. E muitos cristãos estão dizendo, eu assisto e bate tudo com a Bíblia, e eu me pergunto, que Bíblia essa pessoa está vendo? Que Bíblia está lendo que diz que bate tudo? É o momento de voltarmos aos marcos antigos e sentirmos novamente prazer num passeio em meio à natureza. Irmãos, tem gente que quando vai passear em algum lugar bonito, não curte nada, porque passa o dia inteiro batendo fotos. Não tem problema bater foto. Separa um tempo para bater foto, mas aproveite para guardar aquelas imagens belas que Deus criou aonde? Na memória. Deixa o celular um pouco em casa, vamos passear, sem celular hoje, tá? Vamos passear, nós vamos ver, vamos contemplar as obras de Deus, vamos conversar sobre essas obras de Deus. É momento de sentir prazer novamente na visita a um amigo, onde a gente pode bater um papo, com celulares desligados. Vamos bater papo. Quando eu namorava esta, que é a minha esposa hoje, a gente se reunia muito na casa de uma das irmãs dela para assistir filmes. Éramos extremamente viciados. Isso é uma outra história que a gente pode contar numa outra oportunidade. E muitas vezes minha sogra estava ali e a minha sogra ficava assim, gente, vamos conversar. Desliga isso aí. Vamos conversar. E eu ficava bravo com a minha sogra. Que mulher chata. Mas eu vou casar com a filha dela assim mesmo. Hoje eu entendo a minha sogra. E hoje a aflição dela se tornou a minha. Fiquei velho, né? Gente, vamos conversar, desliga esse negócio. Vamos bater papo entre nós. Sabe por que Satanás precisa que a gente esteja sempre ocupado e a gente evite qualquer forma de silêncio? Por causa disso aqui. Porque quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante de Deus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. O diabo não
quer que isso aconteça. Então Ele quer que nossa mente esteja constantemente ocupada, nossos ouvidos sempre ouvindo barulhos e barulhos e barulhos, para que a gente não possa perceber o quê? A voz de Deus. Alguém pode dizer assim: tá, eu entendi. Eu tenho desperdiçado muito meu tempo com essas coisas. O tempo que eu perdi pode ser recuperado? Pode ser recuperado? Veja, o tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. O tempo que nós perdemos pode ser recuperado? Nunca mais. Mas o texto não acabou. Continua dizendo assim: a única maneira de podermos remir ou resgatar o nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta. O que a gente fez até aqui? Não importa mais para Deus. Se nós assumirmos um compromisso com Ele hoje, não é importante o que fizemos, é o importante o que nós vamos fazer de agora em diante. Irmãos, se você entrou aqui hoje com uma responsabilidade sobre os seus ombros de ser um cristão verdadeiro, você vai sair hoje com o dobro de responsabilidade, diante de tudo que nós ouvimos. Agora a decisão é de cada um de nós. O que vamos fazer com essa tecnologia? O que passou, passou. É daqui para frente. O que nós vamos fazer? Quais decisões vamos tomar e vamos efetivamente cumprir em relação a tudo que ouvimos hoje, nesse sábado? O último texto para nós. Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é uma cena muito triste. Não é bonita essa cena? Sabe por que é uma cena triste? Quem é que dá a ceia? Quem é que dá a festa? É Jesus, sim ou não? Ele é quem dá a ceia. Mas o dono da festa, o dono da ceia, o responsável por nós termos sido salvos um dia, está do lado de fora, implorando para entrar. É uma cena triste ou não é? Mas sabe por que muitas pessoas não abrem a porta? Sabe por quê? Está ali no texto. Se alguém... Por que muitos não estão abrindo a porta? Não estão ouvindo. Porque a música está muito alta. Porque os filmes estão muito interessantes. Enquanto o dono da festa está lá fora. Por favor, me deixe entrar. Que coisa, irmãos. Que cena triste. Mas Jesus não vai bater a porta para sempre. Um dia, Ele vai parar de bater. E é nesse contexto que amanhã à noite nós vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, aquele que não é perdoado. Que Deus nos ajude, nos desperte, e que a gente não adie as decisões. Sai daqui hoje, toma as decisões, coloque em prática. Porque, irmãos, o nosso tempo está acabando. E eu não quero estar naquele grupo que quando o tempo acabar dirá: eu sabia, eu tinha o conhecimento, eu tinha todas as ferramentas, eu tinha tudo. Por que eu perdi tanto tempo naquele filme? Por que eu perdi tanto tempo naquele jogo de futebol? Por que eu perdi tanto tempo naquelas redes sociais? Mas agora é tarde demais. Eu não quero passar por isso. E eu não quero que nenhum de vocês passe. Por isso meu apelo é: tome a sua decisão e coloque em prática hoje, antes que o nosso tempo acabe. Feche os seus olhos. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos mais uma vez, porque nesta manhã e nesta tarde, o Senhor nos concedeu mais uma chance. Que misericórdia que o Senhor tem, Senhor. Que paciência conosco. Obrigado por nos dar mais uma oportunidade nessa tarde. Abre os nossos olhos, Senhor. Não deixa Satanás nos enganar. Que saiamos daqui motivados e decididos. Sabemos o que temos que fazer. E que possamos fazer efetivamente. Para que possamos ouvir a voz de Jesus batendo a porta e finalmente abramos esta porta. Para que Ele possa cear conosco. Para que possamos conviver com Ele. E muito em breve, Senhor. Muito em breve.
para que possamos vê-lo face a face, para que possamos ver a Ti face a face, para que possamos ver o Espírito Santo face a face, os santos anjos, os santos de todas as eras. Ó Senhor, não deixa o Teu povo perder isso por nada desse mundo. Acorda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.